Boa tarde, meninos e meninas. Coisas tão bonitinhas nessas fotinhas de vocês. Tudo com carinha de bebê, tudo sorridente. Olha que lindo. Gente, ó, o seguinte. Na nossa aula de hoje de geografia, o que é que a gente vai fazer? Correção da página 128, 3 questões. Só que antes de ir para a atividade e antes de eu fazer uma revisão sobre a aula de ontem, que antes de eu começar a gravar já perguntei se assistiram ou não, e muitos dos que estão aqui presentes não assistiram, né? Senhor Richardson, senhor Gustavo, Macambira, Arthur Macambira. Então, tenham cuidado. Ficar sem assistir às aulas, vocês se prejudicam. Fiquem atentos a isso. Organize um tempo de vocês para assistir às aulas gravadas e para assistir às aulas ao vivo. Principalmente quando a aula gravada eu vou falar com relação às minhas disciplinas, que é História, Geografia e Filosofia. Quando a gente tem aula ao vivo, que a aula gravada ela vem primeiro, então, vocês precisam assistir essas aulas gravadas para a nossa aula ao vivo. Por quê? Ela é a continuação. Então, se vocês não assistem às aulas, quando chega aqui na ao vivo, vocês vão o quê? Se prejudicar, porque não vão entender o que eu vou estar falando, que é a continuação do assunto que a gente começou. Fiquem atentos. Quer dizer que as outras disciplinas não são importantes? Todas são importantes. Eu estou falando das minhas, porque são as que eu leciono para vocês. Então, eu só posso falar do que eu faço. Não posso falar do que o outro professor faz, tá bom? Então, tenham cuidado. Tenham cuidado. Ó, a nossa aula de geografia, a gravada é dia de quarta e ao vivo é dia de quinta. Então, toda quinta-feira é o complemento da aula da quarta. Então, hoje a gente tem uma atividade. Essa atividade é sobre a aula de ontem. Se não assistiram a aula, como é que vão responder a questão? Pesquisando na internet, você não está aprendendo dessa forma. O assunto você tem que entender, você tem que ler, você tem que estudar. A videoaula gravada é uma facilidade no slide, é uma facilidade na explicação. Então, meu povo, não deixe de assistir às aulas. Se organizem. Você organizando o seu tempo, você tem tempo para dormir, tempo para assistir televisão, tempo para brincar, tempo para jogar videogame, tempo para assistir as aulas ao vivo, tempo para assistir a aula gravada, tempo para fazer as atividades. Vocês têm tempo, basta organizar. Se tem os imprevistos, tudo bem, que isso pode acontecer. A internet não está ajudando, deu problema, ou você precisou ir ao médico. Entre em várias situações, tudo bem, mas toda semana a mesma coisa, toda semana a mesma desculpa, aí sim virou uma coisa corriqueira, ou seja, uma coisa que não tem justificativa. Até porque muitos dos que estão aqui presentes assistem às aulas, fazem as atividades, entregam nos prazos. Então, se esses conseguem, por que que vocês que não estão fazendo não vão conseguir? Sabe o que é que está faltando? Interesse, responsabilidade, preocupação, força de vontade, querer fazer as coisas organizadas. Para a gente ir para o nosso assunto, que eu vou fazer uma revisão do que foi a aula de ontem e para as questões, a gente vai para a chamada. Encerra o assunto no chat, encerra a conversa lá e presta atenção aqui. Bora lá. Amanda. Presente. Arthur. Presente. Davi. Presente. Gabriel Santiago. Presente. Isabelle. Caroline. Presente. Laline. Presente. Luiz Gustavo. Presente. Maria Eduarda. Richardson Mendonça. Presente. Richardson Rabelo. Presente. Ruth. Presente. Bora lá. O assunto
da aula gravada de ontem falava sobre o quê? Sobre o espaço rural agrário. O que isso significa? Oi, Maria Eduarda. A presença eu coloquei, viu? Falei sim. Falei e coloquei sua presença, que eu tô vendo a sua fotinha aqui, ó. Viu? Não se preocupe, não. Tá? Dá certo. Então, vamos lá. O assunto da aula de ontem foi o espaço rural agrário. O que isso significa? A agricultura sendo praticada no campo, na área rural. Lá no campo, atualmente, já tem um processo de mecanização, ou seja, a utilização das máquinas para ajudar na colheita, para ajudar no plantio, fazendo com que os grandes proprietários eles tenham alta produtividade, ou seja, produzam muito, comercializa esses produtos e o capital ele gire em alto valor. Dentro desse nosso processo de atividades econômicas, pegando o Brasil, que é o nosso país principal de estudo, ele tem 3 atividades econômicas relacionadas ao Brasil. Quais são as 3? A agricultura, pecuária e o extrativismo. Só que quando chega no extrativismo, ele é dividido em 3 categorias: extrativismo vegetal, extrativismo animal e o extrativismo mineral. O que é o vegetal? A extração vegetal. É a extração das árvores, derrubada das madeiras, utilização da madeira para confecção, para produção de objetos, construções de casas, de portas, janelas, vários objetos feitos com a madeira, além da extração de sementes e frutas de árvores lá da floresta amazônica, lá da região norte, é onde se tem essa maior extração vegetal, para a produção de cosméticos. Que tipo de cosméticos? Perfumes, hidratantes, shampoo, condicionador, sabonete, colônias. Empresas que se preocupam com a questão ambiental, mas que utilizam esses produtos do extrativismo vegetal. Nós temos 3 empresas que muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre elas: Natura, Boticário e Avon, onde elas têm essa preocupação ambiental de reciclar, de reflorestar. Por quê? Porque eles necessitam das árvores, eles necessitam da natureza para produzir os seus derivados, ou seja, os produtos que vão ser comercializados. Então, eles têm essa preocupação ambiental. A agricultura no nosso território nacional, ele é praticado em todas as regiões do Brasil, por isso que é considerada a principal atividade, a atividade mais importante é a agricultura. Em segundo lugar, vem a pecuária, porque ela é praticada também em todas as regiões do Brasil, só que em algumas em menor escala, ou seja, em menor quantidade. E o extrativismo, que é praticado principalmente na região norte. Vegetal, o animal, que é a pesca dos rios, e o mineral, que é a extração de minérios. O extrativismo mineral tanto é na região norte, como na região nordeste e como na região sudeste. Com qual produto sendo extraído? O petróleo, o gás natural, o ouro, o zinco, diamantes. Então, esses são produtos que fazem parte do extrativismo. Então, a atividade econômica do Brasil, de forma geral, é praticada 3: agricultura, pecuária e extrativismo. Mas quando a gente fala de espaço agrário, estamos se referindo especificamente à agricultura, o plantio, a colheita. De que tipo de produtos? Milho, cana-de-açúcar, desliga o microfone, Richardson, soja, feijão. Então, são frutas, são produtos que fazem parte do cultivo. E o Brasil se destaca, não o Mendonça, o microfone do Mendonça. Então, o cultivo se destaca na grande produção em escala dentro do nosso território. E que nos dias atuais, essa produção na área rural, ela acontece por quê? Como durante muitos anos ocorreu o processo do êxodo rural, que é a saída das pessoas do campo com destino à cidade em busca de uma melhor condição de vida, em busca de emprego, o que foi que aconteceu? As cidades começaram a ficar aglomeradas, dando início assim ao processo de favelização. As nossas comunidades
onde não tinham onde morar essas famílias, eles começaram a fazer o quê? Subir os morros e construir suas casas, inicialmente de papelão, e depois foi sendo construído de forma desordenada. O que significa essa palavra? Que foi construído sem apoio de governo, que foi construído sem uma fiscalização, então construído de forma errada. Diante disso, os governantes, os proprietários, os empresários começaram a perceber que tinham que manter essas pessoas no campo para evitar que as cidades ficassem mais aglomeradas do que já era. E qual foi a visão que eles perceberam? Ajudar essas famílias da área rural financeiramente, com infraestrutura, com projetos para eles permanecerem lá. Então, nós temos no nosso governo, pegando, por exemplo, o governo do estado do Ceará, nós temos parcerias com empresas particulares, nós temos parcerias com comerciantes, onde eles ajudam financeiramente. Esse financeiramente é distribuir sementes para esses agricultores plantarem, enviar carro-pipa para abastecer as cisternas. O que são as cisternas? Antes eram as cacimbas, mas pela questão da falta de chuva, o lençol freático, principalmente no sertão nordestino, secou. Então não tem mais de onde tirar água, mesmo que cave, não tem água. Então o que foi que o governo fez? Distribuiu cisternas. Professor, e o que é a cisterna? São as caixas d'água, só que em vez de ser uma caixa d'água pequena, são caixas d'água muito grandes, que conseguem abastecer e ajudar aquelas famílias para o seu sustento diário, para ter água para beber, ter água para tomar banho, para ter água para cozinhar, como propriamente para irrigar a sua plantação. Então, essa é uma das formas do governo manter essas famílias no campo, na área rural. Distribuição de sementes, distribuição de água com os carros-pipas, cisternas que o governo implanta para que essa água seja permanecida lá, que ele não precise se deslocar por muito tempo, andando quilômetros à procura de água. Então, tem muito essa questão, além de salários, para ajudar também essas famílias a ter alimentos, elas comprarem alimentos. Diante do governo, nós temos a parte privada, que são os empresários, a parte particular. O que é que eles fazem? Eles contratam esses agricultores, essas pessoas que moram no campo, para trabalhar nas suas terras. Eles vão ser funcionários desses empresários. Então, eles vão plantar, eles vão colher, só que não é mais a mão de obra tradicional, ou seja, ele usar suas próprias mãos. A partir desse momento, ele utiliza o quê? O maquinário, a mecanização. Que aí eu vou pedir para vocês abrirem um livro. Abram aí o livro de vocês na página 109. Abram o livro aí na página 109. Pronto? Sim. Na Sim. página 109, vocês têm uma imagem embaixo, que ela tem uma legendazinha do lado, que diz assim, ó: a mecanização do campo causa alteração em todo o espaço geográfico. Além disso, a modernização no meio rural contribui para o aumento do desemprego estrutural na produção agropecuária, desencadeamento, a substituição gradual, trabalhadores do campo e grandes maquinários. O que isso quer dizer? Lembra que eu falei que o governo distribui sementes, as cisternas e os carros-pipas para abastecer essas cisternas? Ali são pessoas que vão trabalhar por conta própria, ou seja, o que ela vai produzir é para o seu sustento. Já essa área aqui que eu estou falando para vocês, dos empresários, eles têm um grande lote, ou seja, grande quantidade de terras. E eles contratam agricultores para trabalhar para eles. Esses agricultores que ele contrata, eles vão trabalhar nas máquinas. Então, aqui no caso da imagem, nós temos, ó, em vez de ter várias pessoas na colheita da cana-de-açúcar, porque como é que é colhida a cana-de-açúcar hoje? Nós temos aqui o carro, né, que a gente chama de trator, é um outro tipo de trator, onde ele sai puxando toda a cana-de-açúcar,
Essa cana-de-açúcar, ela é colocada dentro de uma máquina, a máquina vai fazer todo o processo, desse processo ela vai tirar o bagaço. E aí vocês percebem que em cima tem tipo como se fosse tipo um aspirador, um funil. E ele tá jogando o bagaço da cana-de-açúcar. Dá para perceber? Vocês conseguem perceber? Sim. Essa Sim. folhagem que está sendo jogada, ela vai ajudar no adubo da terra. É um processo Tia, também de adubação. Ô, Richardson Mendonça. peraí que eu me engasguei. Assim, tia. Esse negócio aqui que cai no chão, tia, ajuda como se fosse sementes a replantar sozinho a cana-de-açúcar, né, tia? Não é que ajuda a replantar sozinho a cana-de-açúcar. O que está sendo jogado no chão é como se fosse adubo. É para tratar a terra, certo? É um tipo de adubo. Para ter a colheita de novo da cana-de-açúcar, ele precisa, depois desse processo aqui da colheita, vem uma outra máquina, onde como se fosse ciscador, a outra máquina. Que ele é assim, enorme, ó. Aí tem vários dentes. Ele vai passando e vai abrindo. Vai abrindo. Sabe quando você pega um galho que você joga, faz assim na areia e ele não abre o buraquinho, o caminho? Vocês fizeram isso? Sim. Pronto. Esse trator ele vai fazer essa função. Esse outro, ele vai passar abrindo o caminho e aí dentro dele tem outro equipamento que vai jogando as sementes. Então, ó, a parte da frente vai abrindo, a parte do meio vai jogando a semente e o outro vai fechando. Depois tem uma outra máquina que faz a irrigação. Lembrando que aqui é o processo moderno, porque o tradicional é o próprio agricultor que faz todo o trabalho, com o ciscador, com a pá, com a foice, com a enxada, com os baldes de água irrigando ou mangueiras esticadas que eles fazem vários furinhos para irrigar a plantação. Então, funções tradicional e uma função moderna. Coloquem aí na página agora 112. 112. Já temos um outro tipo de trator, um outro tipo de máquina. Esse aqui, ele está colhendo a soja. Olha como é a colheita da soja já é diferente lá do trator, lá da máquina que está colhendo a cana-de-açúcar. Olha como são máquinas diferentes. Por quê? Porque precisa de uma função diferente. A cana-de-açúcar, ela precisa tirar aquela folhagem de cima e ficar só com a parte de baixo, propriamente a cana. A soja não, é a semente. Então, é como se você pegasse, por exemplo, um galho de folha e ficasse puxando. Pegasse um galho e ficasse puxando as folhas. A soja funciona dessa forma. Aqui do lado, na 113, já é um serviço, um trabalho manual. Olha o que é que eles estão fazendo. Eles estão limpando a terra para preparar para o plantio. Aqui é um trabalho manual. De um lado nós temos as máquinas e o outro nós temos o manual. Na página 114, nós temos duas imagens. Nós temos a imagem do avião. Esse avião, ele não está irrigando. Aqui não é irrigação, tá? Ele está jogando agrotóxico, ou seja, é um veneno para manter o cultivo, manter a plantação, para evitar que elas peguem as pragas, que os insetos venham comer, para ele não perder a lavoura. Então, é isso que ele está fazendo. Pode ser utilizado também para irrigar, para jogar água? Pode, mas aqui no caso é o agrotóxico. E embaixo nós temos a colheita de uma outra forma. Então, observe que dependendo do tipo de produto, os tratores, a mecanização, ela vai ser utilizada de forma diferente. E aí, para a gente encerrar esse ponto e ir para a atividade, voltando lá para a cana-de-açúcar, o que vocês precisam compreender lá na cana-de-açúcar? Durante muitos anos, e até hoje ainda existe, tá? Por mais que tenha a mecanização,
ainda existem grandes empresários que preferem contratar pessoas para trabalhar porque eles exploram a mão de obra. São pessoas que ganham pouco e trabalham muito, então eles preferem agir dessa forma. Então, nós temos o seguinte, as pessoas que estão entrando e saindo, Santiago, é por conta da internet, não tem problema. Eu já sei que é por conta da internet, tá? Vamos se ligar aqui no que eu tô falando. A não ser que a minha internet trave, aí vocês comentam, tá bom? Mas aí os demais que estiverem entrando e saindo, eu já sei, certo? Bora lá. Então, na plantação, no cultivo da cana-de-açúcar, nós temos os famosos boia-frias, que são os agricultores que são encarregados no trabalho manual de colher a cana. Então, eles têm uma foice e eles ficam curvados porque eles precisam cortar a cana no pezinho, ou seja, rente ao chão. Ele tem que tirar a cana toda. Ficam curvados. Não, sem problema, Davi. Tem problema não, viu? Eles trabalham exaustivamente do momento que o sol nasce até o sol se pôr, ou seja, de 12 a 16 horas, a 18 horas por dia, dependendo do local que ele trabalha, dependendo do seu dono, do proprietário da terra. Então, muitos acabam apresentando alguns problemas de saúde. Por quê? Porque eles não têm um alimento apropriado, eles não têm água suficiente. Os seus patrões, ou seja, os donos das plantações, o dono das terras, eles não dão alimento, eles não dão água. Os boias-frias, como são chamados agricultores, eles têm que levar o seu alimento. E aí, por que esse nome boia-fria? Porque a gente volta lá para o passado da nossa história, quando a agricultura era totalmente tradicional, era utilizado só as mãos. Quando eles iam para as plantações, eles levavam sua comida. Naquele tempo, eles levavam no prato de alumínio. Colocavam a comida dentro e amarravam com um pano de prato. Eles amarravam com esse pano para manter a comida quente, para manter a comida conservada. E levavam uma garrafa com água. Só que eles tinham que se manter o dia inteiro. Então, o que era que eles faziam? Eles deixavam para se alimentar com o que eles levaram, a comida que eles levaram, mais ou menos entre meio-dia e 1h da tarde. E antes disso, eles não comiam nada. Não era lhe oferecido nenhum alimento. Eles não comiam nada. Eles só tinham essa refeição para fazer. Então, eles esperavam meio-dia, ou seja, metade do tempo que eles tinham de trabalho. E a água eles tinham que poupar o máximo, porque eles só tinham aquela água para beber. Então, ficavam o dia inteiro no sol quente. Por isso que eles usavam roupas de manga. Por isso que usavam calças, usavam meias. As mulheres eram vestidos ou saias, mas tinham meias, chapéu. O rosto era praticamente coberto com um pano ou com uma camisa. E ficava só os olhos e o nariz do lado de fora, porque eles ficavam o dia todo no sol. E por mais que a roupa que eles usassem fosse quente, impedia deles pegarem insolação ou câncer de pele. Então, para evitar isso, eles se vestiam por completo. E aí ficavam tontos, ficavam fracos, sentiam mal-estar, chegavam a desmaiar. Então, eles começaram a ficar desidratados. Pouco alimento, pouca água e aquela frase que a gente costuma muito dizer, muito sol na cabeça. Então, diante disso, a gente vai para a página 128, as nossas questões. Bora lá. Primeira questão. 128, primeira questão. Deixa eu ver aqui a pergunta do Davi. Tia, no deserto as pessoas também ficam assim para não pegar insolação? Sim. Eles também costumam se vestir o corpo inteiro, exatamente para não pegar insolação. O deserto, vocês têm que entender a questão de pessoas trabalhando na agricultura, diferente dos muçulmanos. Ali é uma questão religiosa, manter o corpo todo coberto. Ali é uma outra questão. A gente está falando de agricultura. Já é calor, imagina com essa roupa. Mas para eles era melhor porque, de uma certa forma, eles estavam protegendo o seu corpo. Além, outra coisa também que eles utilizavam, os agricultores
nos canaviais, como é chamada a plantação de cana-de-açúcar. Além de animais, cobras, que eles poderiam ser picados, então também na forma de proteger, de segurança. Eles usavam botas, né, para poder se proteger. Tinha a questão dos galhos, que poderia arranhar suas pernas, cortar. Como era tudo manual, eles poderiam também se machucar, se cortar. Então, as roupas acabavam sendo também uma forma de proteção. Richardson Rabelo. Tia, eles não tomavam nenhum banho para resfriar? Não. O que vocês têm que botar na cabecinha de vocês compreender? Essas pessoas que trabalhavam no canavial, que são chamados de boias frias, a gente associa muito a uma questão escrava. Eles não eram considerados escravos porque recebiam pelo seu trabalho. Eles recebiam dinheiro, recebiam seu pagamento. Mas quando ia analisar todo o contexto, o trabalho como ele era exercido poderia ser considerado escravo. Por quê? De 5, 6 horas da manhã até 6, 7 horas da noite, e tendo direito à água e à alimentação que você levasse, então você poderia ser considerado como um trabalho escravo. Não tinha direito a plano de saúde, não recebia cesta básica, não tinha carteira assinada. Terminou a colheita, tá aqui. Se eu lhe prometi um valor, se eu quiser lhe pagar menos, eu posso lhe pagar. E você vai reclamar? Vai. Mas vai resolver alguma coisa? Não. Davi, então os escravos trabalhavam, mas não ganhavam? Sim. Da mesma forma que os escravos trabalhavam lá na plantação de café, por exemplo, na cana-de-açúcar aqui no Nordeste, era a mesma coisa. Só que os escravos, eles não recebiam pelo seu trabalho. Eles eram explorados porque eles foram comprados. Então, a diferença é essa. Que os negros, eles não tinham salário, por isso que eram considerados escravos. E o que os boias frias, agricultores nos canaviais, é considerado um escravo pela forma do trabalho, mas eles recebem um salário por isso, tá? Amanda, se eu sair da aula é porque meu celular descarregou. Tá bom, então bora lá para a primeira questão. O parceiro constitui, no Brasil, um tipo característico de trabalhador rural. Vamos observar cada um. O item A fala o seguinte: que recebe um pagamento metade do salário pago na região. Em algum momento eu falei para vocês, eu mencionei que ao trabalhar para um agricultor, você ia receber metade do salário lá nos canaviais? E aí, sim ou não? Bora, meu povo, falando no microfone. Sim ou não? Sim, sim. Não. Não. Vocês são doidos, é? Que recebe em pagamento metade do salário pago na região? Não. Item B. O parceiro constitui aquele que recebe em pagamento metade do lucro do proprietário. Se o proprietário lucrou 10 mil reais, ele vai pegar 5 mil reais e vai dar para os agricultores? Não. C. Que paga ao proprietário metade do aluguel da terra ocupada. Se eu sou o proprietário da terra, contratei vocês para trabalhar na minha plantação de cana-de-açúcar, vocês vão ter que me pagar o aluguel da terra? Não. Se o item A, B e C está falso, sobra o item D como verdadeiro. Mas vamos ver por que ele é verdadeiro. Que ele entrega ao proprietário parte do que produziu. Ele está entregando o que ele produziu. Então, a primeira questão, o item correto é o D de dado. Alguém errou essa questão dos que fizeram? Eu não. Eu. Colocou qual questão? Qual item? Item B, tia. Item B, que ele recebe pagamento metade do lucro do proprietário. Não. Ele só receberia metade se ele fosse um sócio. A questão não está falando de sócio, certo? Segunda questão, a modernização da agricultura brasileira, que no início do século XXI está presente em quase todas as regiões do país.
ainda é tratada como um cunho conservador, uma vez que essa modernização, antes da gente ir para os itens. A mecanização no Brasil, ela chegou de forma tardia. O que isso quer dizer? Que ela chegou tarde. Ela primeiro se expandiu em outros países. Para compreender. Países da Europa, desenvolvidos. Estados Unidos, desenvolvidos. Países da Oceania, desenvolvidos. Japão, desenvolvidos. Então, todos esses países desenvolvidos, inicialmente, eles foram os primeiros países a ter a industrialização, a ter as máquinas a seu favor. Nos países subdesenvolvidos, todos os países do continente africano, alguns países do continente asiático, como Índia, China, países do continente americano, México, na América do Norte, todos os países da América Central e todos os países da América do Sul são subdesenvolvidos. Então, a mecanização, ela chegou mais tarde, chegou já no final da década de 80, já começando a década de 90. Então, chegou muito tarde, por isso que os nossos países, eles ainda dependem da economia dos países desenvolvidos. Depende do que acontece nos Estados Unidos, depende do que acontece na Europa. Tia, eu mandei essa atividade no Class, mas errei a questão, tem algum problema? Não, você só corrige na atividade, não precisa reenviar, tá bom? A gente já tá fazendo a correção. Eu só vou colocar lá o visto, mas você já vai ajeitar aí no seu livro, tá? Então, o item A fala assim, ó. Reduzir o crescimento das cidades. A mecanização, lembra do que eu falei lá da Revolução Industrial? As famílias que saíram do campo e foram para a cidade em busca de emprego. Reduziu o crescimento da cidade ou aumentou? E aí? E aí? Davi colocou aumentou. Está certo. Aumentou. Então, o item A fica errado porque tem dizendo reduziu. Item B. Restringiu a capacidade produtiva do campo. A modernização restringiu ou ajudou, fazendo com que as famílias ficassem no campo? Ajudou. Ajudou. Então, se ajudou, o item B fica errado porque tem a palavra restringiu. C. Limitou a quantidade de desmatamento. Aí você vai se ligar nos dias atuais. O desmatamento diminuiu ou aumentou? Aumentou. Aumentou. Então, se aumentou, o item C fica errado por isso, que está dizendo que limitou. Limitar é não deixar que aconteça. D. Distribuiu alimento à população de baixa renda. Distribuiu alimento ou ele distribuiu sementes, cisternas e água? Sementes, cisternas e água. Então, não foi alimento, está errado. Item E. Manteve a estrutura no campo, a plantação, a agricultura. Verdadeiro ou falso? E aí? Verdadeiro? Verdadeiro. Então, a segunda questão, qual é o item correto? O item E. Santiago acertou. Já tinha colocado aqui antes. Terceira questão. Com base no texto e na imagem. Ambos falam sobre a plantação de cana-de-açúcar, sobre o canavial, sobre a situação dos agricultores, que eram os boias frias. Desliga o microfone, Mendonça. Sobre a situação dos boias frias, que eu mencionei aqui para vocês. Então, com base no que eu falei, a gente vai ver aqui os itens. O item A. A charge contradiz com o texto. O que é contradizer? O texto está falando uma coisa e a imagem está falando outra. E aí, tá certo ou errado? Errado? Tá errado, porque eu acabei de dizer para vocês que tanto o texto como a imagem, eles falam sobre a mesma situação. Falam sobre a situação dos boias frias. Lembre que eu falei que eles ficavam no sol quente, as vestimentas, que eles não tinham alimento, se eles não levassem comida, eles não iam ter o que comer, tinham que levar a sua própria água, ficavam exaustivos, tinham convulsão, cãibras,
Para cortar a cana, eles tinham que ficar curvados. Tanto o texto fala isso, como propriamente a imagem mostra eles no momento de alimentação. Eles sentados no chão, no sol quente, dentro do canavial, se alimentando. Item B. A charge e o texto abordam, a respeito da cana-de-açúcar brasileira, duas realidades distintas, ou seja, são situações diferentes. São diferentes ou são iguais? E aí? O item B. Ruth, Arthur, Amanda. Iguais. Diferentes? São iguais. Os boia-frias, tanto no texto, eu já acabei de dizer para vocês, tanto no texto como na imagem, a realidade ela é a mesma. Eles têm o mesmo comportamento. Olha na imagem que tem aí do lado dele, tem a foice. E eu falei para vocês que os boia-frias, para colher a cana-de-açúcar, eles utilizavam a foice. Olha aí eles se alimentando, sentados no chão, com o alimento que eles levaram. Tanto o texto fala isso, como a imagem também. Item C. O texto e a charge consideram a agricultura brasileira avançada. E aí? É avançada ou não? Não. Não é. Lembra que eu falei que o Brasil é um país subdesenvolvido e que ele entrou de forma tardia. E sobrou o item D de dado. Então, a nossa resposta da página 128 ficou: primeira questão, D de dado. Segunda questão, item E. Terceira questão, item D. Quem acertou todas três? Eu. Que bom. Aí, para a gente encerrar, preste atenção para a gente encerrar. Aê, acertei! Aê! Ó, quem já enviou a atividade lá no Class, não precisa enviar novamente. Você faz a correção aqui no livro. Quem não enviou, você vai enviar a foto organizada. Se copiou no caderno, perguntas e respostas. Se é só no livro, manda a foto da resposta. Das três questões, deixa eu ver aqui quem botou. Davi colocou que errou uma. Errou a primeira, foi isso? Tá bem também. Importante é, se errou, entender... Tia, só para confirmar, tia. Oi. As letras são, primeira questão, letra D. D de dado. Segunda questão, letra E. Sim. Terceira questão, letra D. D de danado. Tia. Certo? Uhum. Tia, então, pode formar assim, de nada por ter feito a correção. Olha, tu deixa de conversa, viu, Gustavo? Alguma dúvida? Não. Não? Não. Pois a gente vai encerrando por aqui. Aproveitem o restinho da tarde de vocês. E se liguem nos carõezinhos das atenções que eu chamei hoje. De quem eu chamei a atenção. Prestem atenção. Tenham atenção aos carõezinhos com relação às aulas, tá bom? Tchau, meu povo. Até nossa próxima aula. Quem vai ficar na aula? Tchau.